O médico Hans Krebs e o químico Theodor Linen foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 53 e 64, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento dos mecanismos de catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima E específica, que ele citou como E1, E2 e E3. Beleza. Vamos ver então. O 1 aqui, pessoal, é um hidrocarboneto, pelo que parece. R1R2 é quem? E aí, por favor, chave para a questão. Leia aqui embaixo, note a dot. Ó. Considere R1R2 como cadeias carbônicas saturadas diferentes, contendo apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, peraí. Vamos fazer uma análise rápida aqui, tá? Isso não foi pedido, uma análise só que eu quero fazer com vocês. Esse cara aqui é um hidrocarboneto saturado. Isso aqui é um hidrocarboneto insaturado, é um alceno. Isso aqui é um álcool, tá? E é um álcool o quê? Um álcool secundário, porque esse aqui é carbono, esse aqui é um álcool secundário, e fechou a parada. Identifiquei o que ele apresentou para mim já. Agora vamos ver. Letra A. Complete no espaço determinado na folha de resposta. Pessoal, na folha tem um quadradinho igual está aqui, ó, esse 4 aqui, tá? A forma estrutural do produto 4, formada pela oxidação do álcool. Pessoal, oxidação de álcool secundário forma o quê? Cetona. Então a letra A eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Muito simples. Repete o restante. R1, C, R2, H. Só que aqui ele vai perder esse H e formar um C-duplo de cetona. Ele falou que formaria cetona aqui em cima, ó. Em uma cetona. Então assim, ele já te entregou a resposta. Mas se você lembrasse que álcool secundário oxida e forma cetona, ficaria mais claro para você ainda. É só desenhar. Desenhei. Beleza. Segue o barco. B. Identifique pelo número qual das espécies 1, 2 ou 3 possui isomeria geométrica cis-trans e desenhe os isômeros. Então, primeira coisa, ele quer checar se você sabe a condição de existência de isomeria cis-trans. Então, vamos fazer aqui. Ó. Eu sei qual que é. Qual espécie tem isomeria cis-trans? Escreve espécie 2. Por quê? Vou desenhar para você ver aqui a forma cis e a forma trans. A espécie 2 tem uma condição que leva a ter isomeria cis-trans, que é ter uma dupla ligação entre dois átomos, nas quais os ligantes de cada átomo são diferentes entre si, tá? Eles podem, portanto, assumir lados diferentes, uma vez que a ligação não é rígida, não tem livre giro, tá? Então, esse seria o isômero cis, onde os meus grupos, no caso os iguais, que são os Hs, estão do mesmo lado em relação ao plano que corta a dupla ligação. E poderia existir também o isômero trans, onde os iguais estão de lados opostos em relação ao plano que corta a ligação C-dupla-C. Beleza, resolvidaço aqui, tá? Desenhei os isômeros. Qual outra condição poderia ter para ter cis-trans? Um ciclo, uma cadeia fechada, onde os átomos também possuíssem ligantes diferentes, tá? E aí eu cortaria o plano da cadeia e viria para qual lado estaria qual dos ligantes, tá? Quando eu tenho rigidez na cadeia, dupla, tripla, não, tripla não rola, mas dupla ou ciclo, eu consigo ter cis-trans, eu posso ter cis-trans, tá? Desenhei e indiquei. Letra B, fechou, facinho. Letra C. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, o composto dado por 3, eu mostrei aqui para vocês, o 3 que é o álcool, que é esse cara aqui, serão bastante solúveis em água. Enquanto que se R1 e R2 forem cadeias carbônicas longas, os compostos dados por 3 serão pouco solúveis ou insolúveis em água. Por outro lado, os compostos dados por 1 e 2
serão pouco solúveis ou insolúveis em água, independentemente do tamanho das cadeias. Explica a diferença do comportamento observado entre as espécies 1 e 2 e a espécie 3. Pessoal, ligação intermolecular, polaridade, muito simples. O meu camaradinha da espécie 3, o 3, é álcool. Então ele consegue fazer ligação de hidrogênio com água, o que faz com que aumente a solubilidade do mesmo. Só que tem um detalhe, se a cadeia crescer muito, o que acontece? A região apolar sobressai a região polar. Então as cadeias apolares vão preferir interagir entre elas do que a cadeia do álcool interagir com a água. Então eu perco solubilidade. Tá? 1 e 2 é hidrocarboneto. São hidrocarbonetos, né? Portanto, o que vai acontecer? Eu só vou ter ligação do tipo de polo induzido entre as cadeias. E não vai ter ligação forte com a água. Então, não há interação forte com a água. Então, se ele interage com a água, que é polar, eu vou ter duas fases. Ou uma fase muito pouco solúvel em água. Tá? As cadeias foram muito pequenas. Então, aqui a questão é você associar a propriedade do composto orgânico ao tamanho da cadeia orgânica, à propriedade de solubilidade em água ou não, que tem a ver com polaridade de maneira direta. Tá? E passe por interação intermolecular. Teria vários jeitos de escrever isso aqui, tá? Mas o ponto-chave é falar que o álcool, que é o composto 3, ele consegue se dissolver em água em cadeias pequenas porque a ligação de hidrogênio sobressai as ligações de polo induzido. Quando as cadeias aumentam, as ligações entre as cadeias do álcool são preferenciais ou são majoritárias em relação à interação do álcool com a água. Então ele prefere ficar entre si as cadeias grandes e apolares do que com a água. Já o composto 1 e 2, como só tem grupo apolar, ele sempre prefere ficar com ele mesmo do que interagir com a água. Então isso explica o esperado de solubilidade nos dois casos. Uma questão muito coerente da FUVEST e muito bem montada também.